E aí, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Ó, essa semana e a próxima nós vamos fazer revisões, tá certo? Revisões para a prova. Lembrando que minha prova vai ser, acho que na quinta ou na sexta, então, antes da minha prova, vai ter outra revisão. Lá no ENCAT nós vamos trabalhar um pouco mais de outros tipos de questões, né? Envolvendo lançamento horizontal, lançamento oblíquo e movimento circular, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. Ó, primeira questão. Para dar efeito de saia rodada, o figurinista da escola de samba coloca sobre as saias das baianas uma armação formada por 3 tubos plásticos, paralelos e em formas de bambolê, com raios aproximadamente de 0,5 metros, 0,75 metros e 1,2 metros. Pode-se afirmar que, quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares respectivas ao bambolê, 1, 2 e 3, é. Então tá aí. A baiana vai rodar, tá certo? E quando ela roda, os 3 bambolês rodam juntos. Eles vão ter a mesma frequência. Eles vão dar um giro ao mesmo tempo. Então significa que o período é o mesmo e a frequência é a mesma dos 3 bambolês aqui, tá certo? Das 3 armações. O que acontece? Então a velocidade angular de um é igual à velocidade angular do outro, que é igual à velocidade angular do 3. Ó, lembrando que a velocidade angular é 2 vezes π vezes frequência. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a velocidade angular. Como o bambolê 1, o 2 e o 3 têm a mesma frequência, porque eles giram juntos, as frequências são iguais, então as velocidades angulares são iguais, certo? Então, resposta à letra C. Agora, se eu perguntasse de velocidade linear, aí seria diferente. Quem teria a maior velocidade angular seria quem tiver, ou linear, seria quem tivesse o maior raio. Lembra que velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, como os 3 têm a mesma velocidade angular, a maior velocidade linear seria quem tivesse o maior raio, que seria, no caso aqui, o bambolê 3, tá bom? Mas como foi velocidade angular, questão simples, só de teoria. Vamos lá, próxima questão. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme, com uma frequência de 300 RPM. A velocidade de um ponto extremo P da pá vale use π igual a 3. Então, vamos lá. Aqui está a pá cortadeira, né? A pá que vai cortar as canas de açúcar. Ele quer a velocidade linear em metros por segundo, tá bom? Desse ponto P aqui. Então, vamos lá. Quais são os dados? Nós temos a frequência em RPM, vamos precisar passar para Hertz, e nós temos o raio, que está em centímetros, teremos que passar para metros. Então, ó, a frequência para passar para Hertz eu divido por 60, 300 dividido por 60 dá 5 Hz. E o raio é 60 centímetros. De centímetros para metros são 2 casas para a esquerda. Ou eu divido por 100, que dá 0,6 metros. Então, a velocidade linear vai ser a velocidade angular multiplicada pelo raio. Só que eu vou precisar calcular antes a velocidade angular. Então, angular, 2π vezes frequência. Então vai ficar 2 vezes o π, que é 3,
vezes a frequência, que é 5 Hz. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30 radianos por segundo. Para calcular a velocidade linear, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. V igual a velocidade angular vezes o raio. Então vai ficar 30 vezes 0,6. 30 vezes 0,6 dá 18. 18 metros por segundo, letra C. Mais uma questão, ó. Um trator trafega em linha reta por uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar constante. Seus pneus, cujas dimensões são indicadas na figura, rolam sobre a superfície sem escorregar. Então, o movimento do caminhão não, né? Do trator é para a esquerda. E aí, vamos lá. Sabendo que seus pneus dianteiros têm período de rotação 0,5 segundos, as frequências do pneu dianteiro e do traseiro são respectivamente iguais a... Então, vamos lá. Eu já resolvi essa questão, né, no nosso encontro, mas quem perdeu o nosso encontro nesse dia vai ter agora na revisão. Então, vamos lá. A frequência, ela é calculada dividido 1 pelo período. Então, vou usar F igual a 1 sobre T. Ele disse que o período de rotação do pneu dianteiro é 0,5, então vamos substituir. 1 dividido por 0,5 dá 2 Hz, certo? Para achar o período de rotação, ou para achar a frequência do pneu traseiro, basta a gente fazer aqui uma análise, né? Quanto menor o raio, mais giros ele dá. Quanto maior o raio, menos giros ele dá. Só que a relação dos raios é que o maior é o dobro do menor. Então, o maior vai demorar o dobro do tempo para dar uma volta. Consecutivamente, a frequência vai ser a metade do primeiro. Beleza? Vocês não conseguem fazer essa relação. Tudo bem, não tem problema. Vocês vão escrever a formulazinha aqui, ó. RA vezes FA igual a RB vezes FB. RA vai ser o raio da dianteira, FA vai ser a frequência da dianteira. RB vai ser o raio da traseira, FB vai ser a frequência da traseira. O raio da dianteira é 0,4, o que foi dado aqui é o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, então 0,4 vezes 2, que é a frequência que nós calculamos, igual ao raio de B, 0,8, que é a metade do diâmetro, tá bom? Vezes FB. 0,4 vezes 2 dá 0,8. Esse 0,8 que está multiplicando o FB passa dividindo, que vai dar 1 Hz, certo? Então, resposta à letra B. A frequência do menor, que é o dianteiro, 2 Hz, e a frequência do maior, que é o traseiro, 1 Hz. Questão de lançamento oblíquo. Ó, Jairzinho, um estudante de física, deseja participar de uma brincadeira com seus amigos. A brincadeira consiste em demonstrar suas habilidades em duas modalidades que estão presentes nos Jogos Olímpicos. A primeira consiste em saltar por cima de uma corda, imitando a modalidade salto em altura. A segunda consiste em saltar o mais longe possível em uma caixa de areia, imitando a modalidade salto em distância. Jairzinho lembrou-se de suas aulas de física e decidiu entrar na brincadeira para vencer os dois tipos de salto. Analisando o gráfico de lançamentos, qual o melhor ângulo que Jairzinho deve escolher para vencer na modalidade salto em altura e na modalidade salto em distância, respectivamente. Então, né? Analisando o gráfico de lançamentos, qual o melhor ângulo que Jairzinho deve escolher para vencer na modalidade salto em altura e na modalidade salto em distância, respectivamente. Então, para vencer na modalidade salto em altura, ele tem que atingir uma altura maior. E para vencer na salto em distância, ele tem que ter um alcance maior. Né? O alcance é a distância que ele consegue percorrer em relação à horizontal, né? E a altura em relação à vertical.
Então, dos saltos aqui, o que vai trazer maior altura é o lançamento de 75 graus. E o salto que vai trazer a maior distância, o maior alcance, é sempre o salto de 45 graus. Então, para vencer a modalidade de salto em altura, o ângulo vai ser 75 graus. E para vencer a modalidade de salto em distância, vai ser a modalidade, ou vai ser o salto de 45 graus. Letra D. Vamos lá. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da ira de Mônica, tenha conseguido que sua velocidade de lançamento de 10 metros por segundo fizesse com um ângulo A, cujo o seno de θ igual a 0,6 e o cosseno de θ igual a 0,8. Desprezando-se a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido entre o instante que Cebolinha salta e o instante em que atinge o alcance máximo do outro lado é. Então, de acordo com a tirinha da turma da Mônica, ó, de Maurício de Souza, Mônica está perseguindo Cebolinha, Cebolinha dá um salto, tá certo? E cai do outro lado da margem. Ele quer que você calcule o tempo necessário para que isso aconteça. Então, vamos lá. A gente sabe a velocidade de salto, que é 10. A gente tem o seno e o cosseno, né? Então, a gente precisa saber quem é a velocidade y, inicial y do salto. Porque é ela que vai nos dar o tempo de subida e o tempo de descida. Então, eu vou calcular VY. Para calcular VY, eu vou usar VO vezes o seno do ângulo. Se eu quisesse calcular Vx, seria Vx vezes VO vezes o cosseno do ângulo. Então, substituindo, a nossa velocidade de salto inicial é 10 e o seno 0,6. 10 vezes 0,6 dá 6 metros por segundo. Então, para o eixo y, a velocidade inicial é 6. E aí a gente vai fazer o quê? Calcular o tempo. Para calcular o tempo, eu vou usar VY igual a VOY mais GT, certo? Lembrando que no ponto mais alto da trajetória, Cebolinha para e começa a descer. Então, nós vamos só analisar a parte da subida até alcançar o ponto mais alto, que seria metade da trajetória. Nesse ponto mais alto, a velocidade y é zero. A inicial é 6. Como ele está subindo, a gravidade vai ser 10, só que vai ser negativa. E repete o t. Esse menos 10t vai passar para o lado esquerdo, trocando o sinal. Fica mais 10t. Esse 10 passa dividindo, e 6 dividido por 10 dá 0,6 segundos. Só que esse é o tempo só para ele atingir o ponto mais alto. Ele ainda precisa atingir o ponto mais baixo. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida, ou vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, que é a mesma coisa. Então, o tempo total vai ser 0,6 segundos para subir, mais 0,6 segundos para descer, que vai dar a letra D, 1,2 segundos. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer mais questões, tá certo? Um cheiro. Tchau, tchau.